Brasileiro. O Cruzeiro atrapalhou os planos do Palmeiras, que estava buscando o bicampeonato, continua buscando e ajudou o líder Corinthians, o Cruzeiro, essa noite. Boa noite para você, Karine Alves. Boa noite para você, Ilan. Boa noite para você ligado aqui no Central Fox. Isso mesmo, o time de Mano Menezes saiu 2 vezes na frente e o empate deixou a Raposa a 9 pontos do líder. Já o Verdão diminuiu 1 ponto e agora está a 5 do Timão. E não depende mais de si para buscar o título. Pois é, e o tabu continua, né? O Palmeiras não vence o Cruzeiro em campeonatos brasileiros desde 2012. Em 8 jogos, 4 vitórias da Raposa e 4 empates. Vamos então aos melhores momentos desse empate essa noite. Olha aí, ó. Logo aos 5 minutos, gol do Cruzeiro. Diogo Barbosa cruzou e o Juninho mandou contra o próprio Patrimônio. 1-0 para a Raposa. Era um banho de água fria no Palmeiras logo no começo do jogo. Gol contra. 18, Keno entrou na área, caiu na dividida, mas o juiz mandou o jogo seguir. Muita reclamação na torcida do Palmeiras em relação a esse lance aí. 31, o Egídio cruzou e o Borja cabeceou por cima. O Palmeiras estava em cima criando mais. Aí saiu o gol, 34. Egídio vai cruzar rasteiro, ó. O Dudu tenta de calcanhar e no rebote o Borja marcou. Borja que faria ainda outros 2 gols no jogo, só que um só valendo. Veja aí novamente o primeiro gol do Palmeiras, o gol de empate. Agora 36, o Keno ganha a bola no meio campo aí, ó, arrancou até a área, teve a chance clara na cara do gol, mas chutou por cima, muita força. E aí o gol que não valeu do Borja, que fez de cabeça, só que o juiz apontou falta do colombiano no Manuel. Muita reclamação, sobretudo nesse lance aí. Pra mim não foi nada aí também não. O Palmeiras reclamando e, a meu ver, com razão. Gol anulado do Verdão. Veja aí novamente no detalhe ali o camisa 9, ó, o Borja. Empurra, assim, mais ou menos pra lá e pra cá. Lance muito comum de grande área, né? O juiz anulou. Agora a Arrascaeta recebe na área e o Praz sai para fazer uma grande defesa. O Cruzeiro estava a fim de jogo também. 5 minutos o Keno arriscou de longe e o Fábio segurou. Agora a Rafinha aproveita a falha na saída de bola, arrisca de longe. O Praz fez uma defesa fácil. Moisés ajeitou para o Dudu, que chutou fraco e o Fábio defendeu. Agora gol do Cruzeiro, ó. Juninho perdeu a bola no meio campo. O Robinho foi lançado e encobriu com categoria o Praz para fazer o segundo do Cruzeiro. Mais uma ducha de água fria lá no Allianz Parque. 2-1 para a Raposa. O Palmeiras precisava virar para se aproximar do líder Corinthians e ter a chance de chegar à liderança na semana que vem. Precisava de 2 gols aí no Palmeiras. Aí o Arrascaeta aparecer na área mais uma vez e o Praz salva o que seria o terceiro do Cruzeiro. 23, o Tietê chuta do meio da rua e o Fábio defende. Começou a pressão total do Palmeiras daí pra frente. Keno invade a área, chuta rasteiro e a zaga desvia. 36, Daverson tenta o passe de cabeça e o Digão afasta. Olha aí. Até que aos 40 vai sair o gol do Palmeiras. O Du recebe na lateral e cruza. Você vai ver aí. Esse mais um lance afastado pelo Cruzeiro. Aí sim o gol do Palmeiras. Cruzou rasteiro na área para o Borja deixar tudo igual e ficou assim. Palmeiras 2, Cruzeiro 2. Palmeiras teve mais 10 minutos aí, 9 minutos para pressionar, tentou chegar, conseguiu rondar a pequena área, mas não conseguiu. O terceiro gol ficou nisso, 2-2, diferença entre Corinthians e Palmeiras agora de 5 pontos. Exatamente, o Cruzeiro também atuou muito bem nessa partida, conseguiu o 2-2 por mérito do time, claro, e também de Mano Menezes, que está falando agora no Allianz Parque, a gente vai para lá ao vivo. Então, e ainda quase levamos o gol da virada da mesma maneira. Então, um pouquinho de atenção, um pouquinho dessa questão da concentração mais alta. É um momento da competição que, para nós, eu tenho que bater muito em cima disso, porque há uma tendência de um relaxamento um pouquinho maior. Então, a gente não pode colocar o nosso próprio esforço fora por um descuido. Não estamos tirando o mérito de ninguém, mas poderíamos ter saído com a vitória naquele momento do jogo. Você sentiu um pouco de ansiedade do seu adversário também em querer fazer gol logo, mano? Não senti ansiedade, não. É mais difícil fazer gol no Cruzeiro, né? O Cruzeiro defende bem, tem uma equipe que se posta bem para defender.
Então entrar por dentro da nossa defesa é mais difícil, né? É os méritos de uma equipe que tem a sua maneira de jogar, tem uma filosofia e exerce essa filosofia praticamente em todos os jogos de forma bem competente. E é natural, você vai jogar um jogo dessa importância na sua casa e toma um gol e sai 2 vezes atrás no marcador, não tem jeito, você precipita algumas coisas, todo mundo faz isso, não é só uma questão do Palmeiras. Talvez se fosse o inverso, se fosse na nossa casa e nós estivéssemos nessa situação, também cometeríamos esse tipo de equívoco, às vezes, de avaliação que você toma lá dentro na decisão dos jogadores. Mano, terminando a partida, o Robinho disse o seguinte: se a gente consegue um resultado hoje aqui, nós entraríamos para brigar pelo título, porque ele, Robinho, imagina que esse Palmeiras vai ganhar do Corinthians no final de semana. Com o empate, ele acha que ficou muito distante o título. Você acha também que com o empate hoje aqui fica distante, até porque vocês já estão na Libertadores da América? O Cruzeiro sempre esteve distante do título. Eu já respondi algumas vezes esse questionamento de que não queria criar essa carga para a equipe, porque, por exemplo, nós nunca encerramos a rodada em segundo lugar do campeonato a partir dessa reta final. E eu acho que quem pode falar em título é quem está mais próximo do primeiro colocado. O Cruzeiro sempre esteve um pouquinho mais distante. E quando chegou na hora de aproximar, que era o jogo de Curitiba e o clássico na nossa casa, nós deixamos escapar. Então é por isso que a gente fica distante. E outras equipes podem falar uma coisa que pra gente realmente fica não tem sentido, né? Nós não vamos iludir o nosso torcedor. O jogo ganhou um contorno de decisão para o Palmeiras, né? Evidentemente que para vocês talvez nem tanto. Como que você trabalhou isso na cabeça do seu time, principalmente por tudo criado em relação ao Palmeiras, a necessidade que o Palmeiras tinha de vencer para se aproximar do Corinthians? Eu peguei algumas declarações de vocês hoje nos programas esportivos e mostrei para os jogadores. A maioria dos programas parecia o Palmeiras jogar contra ninguém. Parecia que o Palmeiras não ia jogar com o Cruzeiro, parecia que iria jogar sozinho e o jogo já estava resolvido. A diferença ia baixar para 3 pontos e domingo ia se decidir o campeonato, e não é assim. Tem que respeitar, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, está fazendo um campeonato brasileiro, né, de respeito. Então, nessas horas, a gente usa o veneno que o pessoal destila contra a gente a nosso favor. Então, foi isso que eu fiz, para a gente entender que o jogo para nós também tinha importância. Ô, Mano, no domingo, no Clássico, você falou da situação de alguns contragolpes para matar a partida. O Cruzeiro teve alguns hoje aqui também, com o Arrascaeta. Isso é um fator que precisa ser melhorado ainda, de repente, para conquistar mais vitórias num campeonato de pontos corridos como é o brasileiro? Olha, você sabe que a Arrascaeta não conseguiu fazer uma preparação adequada depois da sua lesão. Então é lógico que em determinados momentos ele fisicamente tem sofrido um pouco a falta de uma condição melhor, de uma força muscular para definir esses lances como aconteceu hoje, né? E inclusive ele deixou o jogo por causa disso. Já estava ficando 5 vezes atrás da linha de defesa para voltar, que não conseguia mais voltar, né? Porque não era um jogador de sair naquela hora pela sua condição. As oportunidades estavam aparecendo para nós. Então ele foi colocado porque ele tem muito brio, porque ele é muito profissional, porque ele precisava ajudar a gente na reta final da Copa do Brasil. Mas certamente a condição ideal ele só vai readquirir na próxima pré-temporada, aí sim para fazer tudo aquilo que ele tem condição de fazer na hora de definir, que há poucos jogadores que têm a condição dele, né? De Robinho, de Thiago Neves, são jogadores que chegam aí na frente do goleiro e são muito frios para definir, né? O exemplo pode ser o gol que o Robinho fez, né? Você perde o Hudson, volta o Romero, que estava até cumprindo a contento, né, a função dele, e ele acaba recebendo o 3º cartão, quer dizer, já com problemas para domingo, né, Mano? Não, vai estar Lucas lá com tranquilidade, tenho plena confiança nele, é um jogador que em vários momentos, né, jogou e deu conta do recado, hoje entrou num momento difícil da equipe, sustentou bem o meio-campo. E a função que é dele, que é muito mais adequada para ele, é de volante no lugar do Romero ou do Henrique, é ele que vai fazer. Feliz com o retorno de Romero, é um jogador, né, que dá uma dinâmica para a equipe.
E tem muito brilho e luta muito, que precisa disso nessa hora para fazer uma reta final de campeonato brasileiro bem digna e nos colocar aí no mínimo nos primeiros 4 da competição. Tá aí a palavra do técnico Mano Menezes depois do empate do Cruzeiro essa noite na casa do Palmeiras. Vamos ver agora o outro lado, o técnico Alberto Valentim falando sobre a importância do Borja no Palmeiras e também sobre o gol contra do Juninho que acabou prejudicando o time. Eu gostei do jogo, fizemos muitas coisas boas, alguns erros que a gente vai corrigindo no dia a dia. Encontramos uma equipe muito forte, tivemos algumas oportunidades de gol. Nós concedemos também algumas por erros nossos de saída de bola, uma troca de passe errada, um pouquinho de posicionamento também que a gente precisa melhorar. O Borja, ele tem se dedicado muito para aquilo que a gente tem de ideia para ele, daquilo que a gente está procurando. Eu falei uma outra oportunidade de obedecer bem as características dele em relação à velocidade, a receber bola em diagonais, ele vir ganhar essa primeira bola, de hora fazer o pivô, hora de jogar uma bola num espaço vazio, e ele está fazendo muito bem. Não só ele, todo o time precisa melhorar, mas ele deu um salto já daquilo que ele não conseguia fazer algum tempo atrás. A ideia nossa de jogo, e aconteceu isso até nos jogos anteriores, e nós sempre na frente, é de não mudar a postura do time, de não mudar o comportamento do time. Quando saiu o gol, eu tentei passar o mais rápido possível ali, que nós continuássemos jogando, que nós não esquecêssemos de tudo aquilo que foi treinado para fazer. E eles fizeram bem, né? Depois do segundo gol, nós nos perdemos um pouquinho ali, ficou um pouco desorganizado, até o Cruzeiro conseguiu fazer um pouco de posse, mas retomamos rápido isso aí. A ideia é essa, independente do resultado, nós termos o nosso mesmo padrão de jogo, procurando, lógico, estar com a bola, de finalizar o máximo possível, mas tendo cuidado na fase defensiva também. E essa partida aí teve 2 lances bastante polêmicos. O primeiro foi um possível pênalti para o Palmeiras. Olha aí, no primeiro tempo, aos 18 minutos, o Keno ali entrou na área, caiu na dividida. Tá aí a imagem, nesse momento ele caiu, só que o juiz mandou seguir o jogo. Muita reclamação dos palmeirenses nesse lance aí. Teve uma puxada de camisa, isso é certo, jogador né? do Cruzeiro. Se isso configura pênalti, se é suficiente para derrubá-lo, é outra questão. Mas que a camisa foi puxada, dá para ver na imagem. Teve um gol anulado do Borja, já vimos nos melhores momentos. Vamos rever aí para chamar bem a atenção desse lance que está sendo reclamado bastante pelos palmeirenses. O Borja fez de cabeça, mas o juiz apontou falta do colombiano no Manuel no momento em que ele esperava pela chegada. Teve ali um empurra-empurra entre os dois, né? A verdade é essa. Que se vê em muitos lances de área. Olha só, aqui bem no close aí, ó, bem no detalhe. Borja e Manuel. No fim, o Manuel caiu de maduro, o Borja fez o gol, mas não valeu. Exatamente. E com esse resultado, o Corinthians segue na liderança, ali com um pouco mais de folga, um pouco mais calmo. Vamos passar a tabela, a parte de cima da tabela, como ficou. O Corinthians está com 59 pontos, na sequência vem o Palmeiras com 54, 5 pontos de diferença. Mesmo que vença no próximo final de semana o Clássico, não consegue atingir a liderança, né? Tirar a liderança do Corinthians. Em terceiro está o Santos com 53, na sequência vem o Grêmio com 51, aí chega o Cruzeiro, que retomou o 5º lugar agora com 48 pontos. Só que o detalhe é que o Cruzeiro já tem a vaga na Libertadores, né? Tá um pouco mais tranquilo em relação à Copa Libertadores da América. Depois vem sexto o Botafogo e fechando o G7, o Flamengo com 47 pontos. Pois é, casa cheia no Allianz Parque essa noite, 37.961 pagantes, festa armada, a torcida viveu uma montanha-russa de emoções. Vamos para lá agora ao vivo com o Gudrian Neufert. Público não faltou, torcida não faltou, apoio não faltou, mas sobrou um pouquinho de frustração no fim por aí, Gudrian? Boa noite, Ilan e amigos do Central Fox. Pois é, faltou a vitória. Palmeiras, todos esperavam essa vitória, ainda mais que o Cruzeiro já é campeão da Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores do ano que vem, então, portanto, a torcida que compareceu ao Allianz Parque contava com os 3 pontos para chegar ainda mais perto do Corinthians, o adversário da próxima rodada do Palmeiras, mas não foi bem assim. A frustração começou logo aos 5 minutos com o gol contra de Juninho. Depois o Palmeiras correu atrás, empatou, chegou a virar,
VAR, mas o juiz Roberto Lopes anulou o gol do Borja no primeiro tempo, né? O segundo gol dele no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Cruzeiro fez 2-1 e o Palmeiras foi atrás novamente. Ou seja, o Palmeiras não conseguiu a vitória, mas mostrou para a torcida que está com vontade, está com sede de ser campeão de novo e foi buscar o resultado. E a gente não pode esquecer que o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil e também tem um ótimo time. Enfim, foi um jogaço por aqui, Ilan. Vamos ouvir então os protagonistas. Primeiro, o do Palmeiras. Criamos bastante chances, tivemos a chance de vencer a partida, um volume bom de jogo. Óbvio que quando uma equipe como o Cruzeiro é impossível não levar sustos, né? E levamos alguns, mas eu acho que fizemos uma boa partida e conseguimos pontuar, né? Que é o mais importante. Nos últimos 12 pontos nós fizemos 10. Então foi excelente, foi bom. A gente não podia era perder, a gente tinha que somar pontos, né? E o Cruzeiro já está na Libertadores, né? Mas é um time que está ali 47, 48 pontos. E então foi importante para a gente, para firmar nossa posição no G4, mais um ponto. E a gente vai aos poucos conseguindo nosso objetivo, que é abrir um pouquinho a distância do quinto colocado. Não, eu acho que não posso botar a culpa no gol que eu perdi. Acho que ela bateu no gramado ali, acho que ela deu um kick pra cima. Tentei bater no chão, ela subiu, mas só que a gente estava muito concentrado nesse jogo. A gente não podia perder esses gols que a gente perdeu, mas o grupo tá de parabéns, a gente lutou, correu. Agora tem que descansar, que domingo tem mais. A gente se doou, cara, a gente jogou. Acho que eles só fizeram os 2 gols mesmo. A gente pressionou desde o primeiro tempo, a gente jogou dentro do campo deles, mas acontece isso, a gente pressionou, não sei se aquela bola do Borja ali foi falta no Manuel, foi muito rápido, mas ele deu falta, né, mas se não foi, prejudicou nós, mas a gente tem que levantar a cabeça que isso faz parte. Não, a gente não tá brigando, cara, a gente tem que brigando cada jogo, a gente tem que se manter no G4. A gente tem que botar o Palmeiras na Libertadores ano que vem. Então a gente tem que jogar cada jogo como uma final. Nosso propósito hoje, né, a gente veio com esse mesmo pensamento de fazer um bom jogo, independente da dificuldade, independente das circunstâncias na tabela, de quem vai ser campeão brasileiro aí que está aberto agora, né? Então a gente queria vencer e depois ver o que ia acontecer. Fábio, depois dos jogos de ontem, a matemática mostrou que o Palmeiras só dependia dele para ser campeão. E dava a entender que o Palmeiras contava com os 3 pontos do jogo aqui. Você acha que faltou olhar um pouco para quem o Palmeiras ia enfrentar? A qualidade do time, o tamanho do time que o Palmeiras ia enfrentar? A gente viu muitas notícias, né, que o Palmeiras só dependia dele e precisava vencer, né? Que depois da derrota do Corinthians tudo se tornou mais fácil, né? E em momento nenhum citaram o Cruzeiro, né? Acho que falta um pouquinho de respeito com a nossa camisa, né? Com os atletas também que acabaram de ser campeão, pentacampeão da Copa do Brasil, né? E vencendo todas essas grandes equipes que a gente enfrentou aí na Copa do Brasil. E nosso pensamento era sair daqui com a vitória. Acho que estivemos bem perto, tivemos grandes oportunidades, foi um grande jogo. Acho que o espetáculo foi muito bonito, a torcida incentivando, acho que as duas equipes buscando a vitória, mas acho que o nosso objetivo era conseguir sair com os 3 pontos e colocar mais fogo aí no campeonato. Dos times que estão brigando pelo título. Roger. Para a torcida do Cruzeiro, o goleiro Fábio foi o melhor em campo. Para a torcida do Palmeiras, foi o centroavante Borja, que passou aqui pela zona mista e não quis dar entrevista. Ilan. Legal, Adriano Neufert, ao vivo lá no Allianz Parque, depois do empate entre Palmeiras e Cruzeiro, 2-2, empate que somou um pontinho a mais para o Palmeiras, mas que não fez o time encostar no Corinthians. A distância agora é de 5 pontos. Domingo que vem tem Corinthians e Palmeiras. Aí a diferença pode até cair para 2 ou aumentar para 8, se der Corinthians. E se der empate no jogo, ela se manterá em 5 pontos.